Bom dia, boa tarde, boa noite. Turma, hoje vamos com a aula de capacidades motoras. Então nós vamos falar um pouquinho são capacidades motoras, né? Existe uma diferença de capacidades motoras, capacidades condicionais, coordenativas. Como essa divisão é feita? Capacidade física e qualidade física são as mesmas coisas? Hoje vamos aprender isso na aula de capacidades motoras. O que são, então? As capacidades motoras são capacidades inatas dos indivíduos que permitem a realização das diferentes tarefas do cotidiano e das modalidades esportivas. Elas são filogenéticas. Quando a gente fala em capacidades inatas, são as capacidades que são treináveis. Então a gente nasce com essas capacidades, né? Como está dizendo no final da frase, que elas são filogenéticas e a gente pode treiná-las. Então, vamos pegar um exemplo. Temos duas pessoas, A e B. Elas iniciam modalidade, exemplo, corrida, né? Recebem a mesma quantidade de prática, só que só A se destaca. O que acontece? Isso é um dom divino? É? Ela nasce com aquela velocidade toda ali? É um dom divino, será? Pois então, ela não é um dom divino. Todos já nascemos com a capacidade física, velocidade, força, resistência, flexibilidade, coordenação, só que elas devem ser treinadas. Se não for treinadas, elas não vão melhorar. Então, todo mundo nasce com as capacidades físicas, mas se a gente não treinar, elas não vão se desenvolver. Então, capacidades motoras são traços geneticamente determinados. Então, o que vai determinar quem tem uma genética melhor para velocidade, ele vai se dar melhor na velocidade. Quem tem uma genética para força vai se dar bem na força. Então, a gente tem aí 3 exemplos, né? Quem são esses exemplos aí? Na primeira figura, o Tiger Woods, né? Que é o maior golfista de todos os tempos. Então, a genética dele faz que a capacidade física, né, melhor dele seja apropriada para o esporte golfe. No segundo, temos aí o fenômeno, né? Não o fenômeno Ronaldo, mas o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Um dos melhores jogadores de todos os tempos. Então ele tem as capacidades físicas bem desenvolvidas dele, né? Então ele tem força, velocidade, resistência, né? Tudo traços genéticos e treináveis também, né? Então ele usou a genética dele para o futebol, para melhorar o futebol dele. E a gente tem na última foto a Ana Botafogo, que é uma das maiores e melhores, né, dançarina de todos os tempos do mundo, né? Ela ganhou vários prêmios, tal, e as capacidades físicas, né, dela foram genéticas, né, e desenvolvidas para o balé. As capacidades motoras, elas são divididas em duas, condicionais e coordenativas. As condicionais são força, velocidade, resistência e flexibilidade. E as coordenativas, a gente tem aquela palavrinha-chave, né? Que é o demorar, que é o início de cada palavrinha aí da coordenação motora aí, né? Então, nós temos o D, diferenciação, o E, equilíbrio, M, mudança, O, orientação, R, ritmo, A, acoplamento e R, reação. Então, para melhorar a didática aqui, eu vou apresentar nessa ordem, tá? As capacidades motoras. Então, eu vou colocar resistência, força, velocidade, flexibilidade. A subdivisão das capacidades é apenas explicação didática, tá? Então, não tem isso não. A gente pode estudar uma ou outra, tanto faz aí
essa ordem não tem importância. Então a gente tem os componentes, né, do condicionamento. Se a gente quer melhorar o condicionamento do atleta, a gente precisa melhorar esses componentes. Então, são as capacidades motoras, que é a flexibilidade, resistência, né, força, velocidade. A força ela é subdividida, né, força máxima, força rápida, resistência de força, né, a resistência ela é subdividida também em resistência aeróbica e resistência anaeróbica. Aqui a gente tem um quadro, né, bem simplificado, depois eu passo em sala de aula para vocês aí, cada divisão aí no futebol, né, as bases do condicionamento para o futebol. Então ela tem as bases físicas para o desempenho, né, físicas, psíquicas e sociais. Um conjunto de estudo aí vai tornar um atleta muito melhor. Vamos então para a primeira, né? Primeira capacidade aí que a gente vai estudar, que é a resistência. Então, o que é a resistência? Segundo o Bompa, é a capacidade do organismo em resistir à fadiga em uma atividade motora prolongada. Entende-se por fadiga a diminuição transitória e reversível da capacidade de trabalho do atleta. Segundo Jones e Carter, também a resistência é definida como a capacidade de sustentar uma determinada velocidade ou produção de potência pelo maior tempo possível. E a que eu mais gosto, tá? É do Golpe e seus colaboradores, de 2005. Resistência, componente da capacidade funcional que permite realizar movimentos durante um determinado período de tempo sem perda da qualidade de execução, prolongando o tempo de execução até o surgimento dos sintomas e sinais de fadiga. Então ele trabalha a resistência, né, um atleta, né, um aluno nosso, ele vai trabalhar a resistência para ele manter a qualidade, né, mesmo depois de cansado, ele conseguir manter uma qualidade e utilizar as vias energéticas certas para isso. O que causa fadiga? Então, quando a gente trabalha em resistência, a gente tem que saber o que é fadiga também, né? Então, o que é a fadiga, né? É depletar todos os estoques de energia que a gente já tem no organismo. Então, o que causa uma fadiga? A diminuição das reservas energéticas, né? Que é a fosfocreatina, glicogênio. Então, acabou ali, né? A creatina na primeira via energética, anaeróbia lática. A gente passa, né, para a via glicolítica, que vai utilizar a glicose como substrato energético. Acabou ali, ela vai causando a fadiga e a gente vai para as próximas vias energéticas, né? Então a gente lembra das vias também energéticas. Então quando a gente está causando a fadiga, o que começa a acumular nas nossas células musculares, né? Acúmulo de substâncias residuais do metabolismo. Então lactato, ureia, né? Presença de hidrogênio, né? H+. Tem a inibição das atividades enzimáticas por acidose, que é a questão do aumento, né, de H+ nas células. Então a enzima ela falou, opa, pera aí, deixa eu dar uma diminuída aqui, porque senão ele vai aumentar demais a acidose. E os processos inibitórios do sistema nervoso central. Então, se você está desgastando demais, está elevando demais a temperatura do corpo, não consegue mais controlar, o que o sistema nervoso central faz? Opa, peraí, pode parar a atividade aí, senão vai dar pane aqui, vai acontecer alguma coisa com você. Então o sistema nervoso faz parar a atividade de alguma maneira. Qual que é a importância da resistência? Né? Ela é a manutenção de uma certa densidade de carga durante o maior tempo possível. Então se eu quero melhorar a resistência, vamos pegar um exemplo ali, eu quero correr, né, por um tempo maior ali, então eu preciso ter essa resistência bem trabalhada para continuar o exercício. Aumento da capacidade de suportar as cargas em treinamentos ou competições. Então, se eu estou fazendo um treinamento, né, e quero melhorar essa resistência aí, com o treinamento de resistência, eu vou conseguir aumentar essa carga, né? Então eu vou conseguir melhorar a resistência de força, por exemplo. Uma recuperação rápida entre as fases de esforço. Se eu tenho uma resistência boa, eu consigo recuperar mais rapidamente.
tem um esforço que eu vou fazer e consigo recuperar mais rapidamente. Estabilização da técnica esportiva e da capacidade de concentração. Então, quando a gente está muito cansado, a tendência é a gente começar o famoso, né, roubar durante as séries, roubar, né, então fazer um roubo até na técnica. Então, se eu tenho a resistência bem apurada, eu começo a manter a técnica e não perder tanto a técnica, mantendo a qualidade do exercício. A gente tem tipos de resistência, tá? Elas são classificadas e tem os tipos. Então, elas são classificadas quanto a musculatura envolvida. Se ela é classificada quanto a musculatura envolvida, a gente tem os tipos de resistência geral e local. Então, vamos pegar, né, grandes grupos musculares, né, e pequenos grupos musculares, e a questão da musculatura envolvida, membro superior, membro inferior. A musculatura que eu quero fazer a resistência, eu posso, né, separar ela ali, pegar só o bíceps, só o peitoral e fazer essa resistência melhorar. Especificidade da modalidade esportiva. Então a gente vai pegar, né, pela modalidade. Não adianta eu correr, né, e querer malhar. Eu sou um corredor e querer malhar membro superior só. Então não existe isso, né? Então ela é classificada pelos tipos geral e especial, tá? Ou específica. Quanto à obtenção de energia, a gente tem dois tipos, né? A aeróbica e a anaeróbica. A anaeróbica, lembrando que ela é dividida em duas, a lática e lática. Quanto à duração, resistência, ela pode ser de curta, média ou longa duração. E classificada também quanto às formas de exigências motoras. Então, a resistência de força máxima, né, força rápida, e a resistência de velocidade também. Então, a gente tem dois tipos de resistência quanto às exigências motoras, força e velocidade, né? Então, a resistência de força rápida e velocidade. Aqui, para ficar bem explicadinho, né? Então, a resistência geral é localizada, ela é dividida em aeróbia e anaeróbia, né? Tem a dinâmica e estática de cada uma dessas aí. Tipos de resistência, para vocês entenderem um pouquinho melhor aí. Classificação quanto à quantidade de massa muscular envolvida. Se eu tenho mais de 1/6, né, a 1/7 da massa muscular, ela é considerada geral, tá? E se eu tenho menos que 1/6, 1/7 da massa muscular ali, ela é considerada específica. Então, se eu, tá vendo? Eu separei os quadradinhos aí em 7. Se eu tenho só um quadradinho, ela vai ser específica, né? Vamos pegar ali só o bíceps. E se eu trabalho já bíceps junto com, faço o tríceps, por exemplo, né? Faço uma flexão de braço, que aí eu vou pegar deltoide anterior, tríceps e peitoral. Então, ele já vai pegar 3 grupos musculares ali, então ele vai passar para 3 quadradinhos, então ela já é uma resistência mais geral. Classificação quanto à obtenção de energia. Então a gente tem a resistência aeróbia e anaeróbia. Então ela é dividida em resistência específica, resistência de curta duração, resistência de média duração. E essa resistência de média duração ela é dividida em 3, tá? Que vai de 8 a 30 minutos, de 30 a gente tem a resistência de média duração